Olá, graça e paz, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, sejam bem-vindos ao Ministério Profético para as Nações. Nesta noite nós temos um convidado especial, o pastor Júnior César estará conosco nesta noite, trazendo uma palavra poderosa da parte do Senhor para as suas vidas. Então, quem estiver entrando, convide um amigo, compartilhe pelo menos com umas 5 pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas para a sua vida nesta noite. Vai usar poderosamente esse vaso, o pastor Júnior César. Nós estamos aguardando ele neste momento, estar entrando aqui. Olá, graça e paz. Só mais um minuto. Olá, graça e paz, irmã Paula, tudo bem? Estou esperando o pastor Júnior César estar entrando, que estará aqui, nosso convidado esta noite, para trazer uma palavra da parte do Senhor. Quem estiver entrando, compartilhe. Shalom, tudo bem? Estou aguardando o pastor aqui. Eu não sei mexer muito aqui no do Facebook, porque eu costumava entrar pelo Shirazard, né? Eu acho que é assim que fala, não sei. E eu apanho um pouco ainda com o Facebook. Mas na verdade eu tinha entrado pelo, acho que o outro, por isso que eu não estava conseguindo. Aí ele mostrava só vídeo e não ao vivo. Aí eu saí novamente e entrei novamente. Aí eu consegui. Deve ter acontecido alguma coisa, se eu não consegui entrar em contato. O pastor chegou neste momento, vou estar chamando ele aqui para estar trazendo uma palavra. Compartilhem. É assim que convida mesmo, adicionando. É assim. Oh, meu Deus! Paz do Senhor, Glória à pastor. paz do Senhor Jesus. Amém. Como Eu é sou que a tá? Tudo Dani, bem? tô bem, Prazer, irmã. graças a Deus. Melhor Tudo bem? agora, né? Para ouvir a palavra Oh, do meu Deus! Senhor. Deus é fiel. Ansiosa e na expectativa, né? De ouvir o Que Senhor falar honra. nessa noite. Para nós também é uma Amém. honra receber o irmão aqui no Ministério Profético para as Nações. Eu estava tendo um probleminha Glória a aí, que eu Deus. costumei entrar por outro programinha, e aí eu estava meio apanhando para Ah, entrar aqui pelo Facebook direto, mas graças a Deus deu tudo certo. Então eu estou aqui, deu uma atrasadinha Deus aí, é me fiel. perdoe. E Não, tudo aí, bem. Eu estava tentando procurar. Eu estava tentando procurar também, eu não estava conseguindo. Aí eu estava indo na direção da Paula. Eu falei, Paula, eu não estou achando, mas tudo bem. Tá dando para ouvir minha voz aí direitinho? tá bom, tá, tô conseguindo ouvir Graças a certinho. Deus. E o irmão, tá me ouvindo também perfeitamente? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Graças a Deus. Para mim é Eu uma só, honra, para mim é uma pode honra falar. participar. Para mim é uma honra participar. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou
de São João de Meriti, Baixada Fluminense, mas eu moro em Niterói. Aí, nesse exato momento, eu estou aqui na Riodade, Fonseca, aqui em Niterói. Convidei alguns amigos particular para estar daqui a pouco participando com a gente aí. E para mim é uma maior satisfação estar junto com vocês aí dentro desse ministério maravilhoso. Amém? Nesse exato momento eu estou aqui dentro da simples igreja aqui, nossa, a qual a gente trabalha na parte ministerial, né? Com os moradores de rua, como a gente trabalha também de ação social. Estamos aí para a glória de Deus. É sempre bom, né? A obra do Senhor, ela não pode parar, né? E ela é simples mesmo. Ela é uma obra simples. Nós também temos trabalhado com essa obra missionária no Ministério Profético, né? Para as nações, e que é o SOS Missões, que a gente tem diversos missionários. Temos missionários em Moçambique, missionários aqui trabalha com os indígenas, e é um prazer receber. Querendo ou não, irmão, além de pastor, é um missionário, né? Fazendo uma obra dessa, olhando aqueles que necessitam, né? Que necessitam da palavra do Senhor, aquele, como eu posso dizer, né? A sociedade olha como a escória da sociedade, né? Os esquecidos mesmo, quando na verdade toda alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, assim, é Aleluia. muito legal ter essa visão, é importante, né, que tenhamos a visão de Cristo, né? Cristo, ele Glória andava a Deus. entre os povos, os esquecidos mesmo, né? Aqueles que a sociedade Correto. deixava lá no canto. E nós temos que fazer continuar, né? Cristo falou que ele ia, Verdade. mas que nós faríamos obras maiores ainda, né? Até mesmo que ele, mas Verdade. porque ele continuaria conosco operando essas obras. Não que nós e nós mesmos podemos fazer alguma coisa, né? Porque se dele É não for verdade. dado, nada podemos fazer. Mas realmente é uma honra receber o irmão aqui no Ministério Profético para as Nações. É uma honra conhecê-lo também, apesar de eu ter uma vida um pouquinho corrida durante a semana, então a irmã Paula aí consegue estar conduzindo aí, falando, convidando, Ana e Paula é uma hoje benção. uma bênção. Eu falo que é uma aliança Glória. assim de Deus para minha vida. Ela está aí conosco, acompanhando, Aleluia. e assim é uma aliança que Deus trouxe nas nossas vidas. Eu também não a conheço pessoalmente, foi através de um curso que nós estamos fazendo ainda com a pastora Camila Barro. E aí formou essa aliança e Deus trouxe esse Eita. ministério, nos deu esse ministério. E aí a gente está operando aqui, a gente se fala, mas se conhece só como eu estou conhecendo o irmão aqui também. Ô, Jesus, ela é uma benção. Ana Paula Ana Ela Paula tá para aí, ó. mim, eu tô vendo. A Ana Paula para mim é como se fosse um canal de bênção. É, Ela é mesmo. eu, eu, eu oro muito pela madrugada, eu tenho meus propósitos. Sim. E eu olhei assim no Facebook dela, ela estava transmitindo uma palavra profética, eu acabei assistindo e vendo ela transmitindo aquela palavra que estava edificando o nosso coração, eu acabei curtindo lá, acompanhando, e pelo coração do Espírito Santo da pessoa dela, ela sentiu do coração e convidou o servo do Senhor aqui. Eu senti maravilhada. Eu compartilhei com os amigos, o grupo jovem, né? A gente tem bastante jovens que são uma benção. Falei, olha, daqui a pouco vocês vão ver lá, que a benção lá, compartilha. E para mim ela é uma benção. Que Deus venha abençoar muito o ministério de vocês. Vocês continuam, né, com esse propósito maravilhoso de ministrar nos quatro cantos da terra. Amém? A Bom, obra do Senhor não pode parar, né? A gente tem não que pode. se empenhar, não se importar, né? O que Deus fala, onde tiver dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está. Então, assim, o nosso objetivo nesse ministério realmente é proclamar a palavra do Senhor, é que ele seja honrado, que ele seja glorificado, que nós venhamos diminuir para que ele cresça. Então, assim, a Aleluia. gente sempre tem esse objetivo aqui, e eu e a irmã Paula, a gente sempre se une para falar sobre isso. Toda semana a gente marca nossas reuniões, a gente fala, então não é uma coisa solta, não. A gente está sempre junto, alinhando as ideias, o que vamos Glória a fazer, Deus.
orando, né, com estratégias que vêm da parte do Senhor para que a gente esteja operando nesse ministério. Não é uma coisa assim que a gente tem a bênção dos nossos pastores também para estar aqui também. Então não é uma coisa que não está sendo assistida, não está sendo. Então, assim, é algo que Deus deu para nós mesmo, e agora a gente tem que ser persistente, né? É Excelente na verdade. obra do Senhor e constante, né? Porque a obra do Senhor é constante. A gente não, às vezes nos sentimos cansados, mas vem o Espírito Santo, através da oração, da dedicação, ele renova nossas forças e a gente está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Eu creio que o Senhor já ministrou uma palavra que vai tanto ministrar a minha vida como a sua, da irmã Paula, e quem mais aparecer por aqui, ou se não aparecer posteriormente, estará assistindo esta live, não Com importa. O que certeza. importa é que o convidado mais especial esteve aqui primeiro que nós, já chegou primeiro, preparou a casa é dele, então que o fluir do Espírito Santo que já está aqui conosco, já senti muito a presença dele aqui antes de entrar nessa live. Ele vem a falar, eu sei que ele tem algo grandioso para falar nos nossos corações hoje, ele vai nos ministrar nesta noite. Só a presença que eu Amém. senti aqui, eu sei que ele reservou esse momento para nós, e ele reservou o irmão estar lá curtindo a live da irmã Paula, realmente para fazer esta aliança, né? Que são Verdade. conexões que Deus faz É entre os verdade. filhos dele. Então, eu creio É, nisso. Eu vou estar fazendo uma eu, oração inicial, irmão Júnior, amém. e depois que o irmão entregar a Correto. palavra, aí o irmão, Amém. aí o irmão faz a oração final, tá bom? Amém. Amém. Se o Fica à irmão vontade. souber, se o irmão souber louvar também, fique à vontade, tá? Deixa o Espírito Santo fluir da forma que o irmão Ô, sentir à vontade, glória! tá Para bom? mim vai ser uma honra. Amém. Então, vamos orar aí agora. Amém. Senhor Deus e paz, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos falando em teu nome, pregando a Sim, tua Deus. palavra, porque isso é um privilégio. E nós Aleluia. agradecemos por ser filhos escolhidos, não por merecimento nosso, mas porque a tua graça e misericórdia é infinita para as nossas vidas, Pai. Eu agradeço por estarmos vivos, saudáveis e Louvado podemos seja o glorificar ao teu nome, Senhor. Nós te convidamos nesta noite, Pai, que o Senhor venha atrair almas para esta live, Senhor, para ouvir a tua palavra, para que sejam edificados, transformados, que o Senhor venha operar algo sobrenatural nesta noite, nome. Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos hoje para estar aqui. Eu sei que já está Louvado aqui, porque seja a o presença é nome. forte. Senhor, fala aos nossos corações, porque necessitamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado por este ministério. Louvamos pela vida do irmão, do pastor, que aceitou este convite, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dele, o ministério, a sua família, Pai. Usa o teu instrumento nesta noite, Pai. Entregue a palavra do céu através do seu instrumento, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós somos gratos a Ti. E assim eu oro e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu se encontra em Gênesis capítulo 26. Desde já eu quero agradecer essa honra. Quero agradecer também a honra de estar conosco aí do estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Lohane, né, e pastor Diego, está nos acompanhando. E Deus abençoe a vida de vocês. Gênesis Sejam capítulo bem-vindos. 26, versículo 1. É mais conhecido no hebraico Bereshit, que no português é início. Gênesis capítulo 26, versículo 1, que está relatando um título, Isaac em Gerar. E algumas traduções, Isaac vai para a terra de Gerar. E outras traduções são diferentes. Isaac
que está sendo transmitido em Gerar. E essa aqui, como é uma Bíblia de um amigo que eu sou apaixonado, né, de tanto carinho, eu sou grato pela vida dele e vou estar manejando por esse presente maravilhoso que ele concedeu, pastor Diego, e eu vou manejar nessa aqui mesmo, amém? Vamos lá. Amém. E houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, aonde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure a estabelecer na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu serei com você. É minha tradução aqui. E abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas esta terra, confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Aleluia. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos, aleluia, da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos e os meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Palavra gloriosa, amados irmãos. Essa palavra aqui, querido, é uma palavra que eu amo, é uma palavra que eu sou apaixonado, porque essa passagem aqui é uma passagem a qual o nosso amado irmão Moisés, ele escreve pela inspiração concedida e dada por Deus, uma história de um patriarca. Qual? O patriarca Isaque, filho do nosso amado Abraão. Essa passagem eu coloco em reflexão que existem três características nessa passagem. A primeira é a ordem, vai. E a segunda, obedecer, aleluia. E a terceira é cavar. A primeira é vai. A segunda é obedecer. E a terceira é cavar. Ou seja, há duas características diferentes desse propósito do livro de Gênesis, capítulo 26. Por quê? Porque Deus vai fazer diferente na vida do nosso patriarca Isaque. Porque Abraão, no seu tempo, Abraão, ele foi para uma direção, numa terra a qual havia prosperidade. Deus honrou a vida de Abraão de uma forma sobrenatural. Deus enriqueceu o nosso amado Abraão. O mais interessante é que quando Abraão vai numa direção que Deus ordena, a geografia da Bíblia original vai dizer que cada jornada que Abraão andava, quando o título do capítulo 12 manda ele ir numa terra diferente, sair do meio da sua parentela, a Bíblia vai relatar que Abraão ele obedece. Então, há uma ordem de obediência para a gente fazer uma conjunção do mesmo histórico do seu filho Isaque. Mas como assim, pastor? Por que Abraão vai numa terra e prospera e Isaque vai numa terra cavar poço? Porque Isaque era filho de um homem rico. Só
que eu vejo aqui na nossa linguagem brasileira e no nosso entendimento da parte de Deus, que Deus ele não trabalha, não passa a mão, nem em filho bastardo. Ué, não é porque eu cavei poço, eu lutei para conquistar uma grande empresa, que o meu filho não vai cavar o poço também. Ou seja, o meu filho tem que prosseguir os princípios daquilo que eu passei. Pastor, mas existem raciocínios diferentes. Claro, só que desse contexto aqui, Deus faz diferente com Isaac. Oh, maravilha! Deus já não manda Isaac na mesma terra que o seu pai. Deus vai fazer Isaac ir para uma terra que não tem nada para ele prosperar. Olha só, Brasil, que coisa linda. Se fosse eu e você no lugar de Isaac, humanamente falando, nós ia entrar na questão de questionamento. Por quê? Poxa, porque meu pai saiu da parentela, foi para uma terra e cada caminho que ele ia, ele achava um grão de diamante, colocava num saquinho e ele se enriquecia. Porque diz o contexto da história que o Senhor vai falar assim: abençoarei, né, a tua parentela, abençoarei a tua família, a sua descendência, em cada grão de areia. Ou seja, então, se é eu e vocês, questionaria, mas Isaac não. Isaac obedece. Isaac não vai olhar para a história de seu pai. Isaac ouve, porque é um dos procedimentos que precisamos entender, e ele vai. A terra que ele vai é uma terra aonde os filisteus tomaram o território. A terra que ele vai é uma terra que lá na terra de Gerar havia um rei, um monarca, que estava governando aquela terra, com milhares de pessoas que estavam aguardando a sua região. Os filisteus, aqueles que tinham a proporção de servir outros deuses com D minúsculo. Como assim, pastor? Isaac vai para uma terra perigosa. Isaac vai para uma terra de inimigo. Isaac vai para uma terra, e engraçado, e o mais interessante que eu vejo nessa história aqui, é que ele vai missionar a Dani sem nada no bolso. Ele vai missionar a Dani sem condições financeiras. Ele vai missionar a Dani sem nada. Estamos mediante uma situação a qual está intitulada nos 4 livros sinóticos. Lucas, ele vai relatar muito bem sobre isso, acerca da epidemia, a qual a gente fala na nossa linguagem pandemia. Que estamos vivendo um momento que pessoas em depressões, pessoas se enquadrando dentro de casa, pessoas que não estão se cuidando mais, mulheres que acham que não pode ser feliz, mulheres depressivas, mulheres que estão ao ponto de se matar, achando que não tem mais solução. Pastor, o que tem a ver isso tudo com a história de Isaac? Eu tenho uma palavra para vocês, que isso vai testificar a sua vida, que isso vai levantar o seu ânimo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, e você que está assistindo isso aí, que você precisa entender que o mesmo Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 26, que exaltou a vida do nosso irmão Isaac, pode exaltar a sua vida também. Sabe por quê? Porque foi mediante uma situação que Isaac vai, aonde não tinha nada. Isaac não tinha nenhuma economia financeira. Isaac não tinha nenhuma condição. Isaac não tinha gato. Isaac não tinha jumenta. Isaac não tinha mais fazenda. Ele simplesmente tinha uma coisa muito importante, que era
uma prioridade que eu e você precisa segurar era a presença de Deus. Ele tinha a presença de Deus e tinha ouvido e sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Isaac, vai para a terra de Gerar. Não vai para o Egito, vai para lá. Se puxar no fundamento mesmo, era como se eu estivesse indo para a África. Era como se eu estivesse indo para um ambiente diferente. E aonde ele vai, Isaac não vai tomar água de coco, missionária Dani. Aonde ele não vai andar nos pássaros da vida, porque antigamente não existia isso. Aonde ele não vai viver uma vida de tranquilidade, não. Para onde ele vai cavar poço. Ele vai, mas pastor, por quê, pastor? Me dá a conclusão. Por que Deus permite isso acontecer na vida dele? É porque Deus sabia que Isaac precisava amadurecer no deserto, no meio do caminho. Deus precisava trabalhar nas características de índole do nosso irmão patriarca Isaac. Isaac, ele obedece, mas a palavra do Senhor, para dar aqui um cumprimento, ele fica imaginando, meu Deus, olha, eu fico conjecturando, ele imaginando, meu Deus, eu tenho que ir para lá, o que eu vou fazer lá? E Deus vai falar assim para ele, Isaac, vai lá porque eu sei, eu sou contigo. Alguém vai receber ele. E ele ainda vai com a sua disjuntora. Ele vai com sua esposa. Ali, Abimeleque vai olhar para esse servo de Deus e vai observar que ele é alguém importante, é filho de alguém importante, alguém que vai receber na frente, né, a sua recepção. Não era aquela recepção agradável, era uma recepção, né, de meio descaldado, porque quem olha vai estranhar, é uma pessoa diferente. O que está acontecendo? Quem é esse circunciso? Olha, não mexe não, que esse aí é filho de Abraão. Ô, glória! Ô, pastor, mas me explica aí, o que vai acontecer com ele agora? Isaac agora vai ter que trabalhar. Mas alguém no meio da situação, chamado Filisteu, vai observar que tem uma moça do lado, tem uma moça bonita, tem uma moça que está ali. Aí alguém vai perguntar, vem cá, quem é esta moça aí? Essa moça, porventura, é sua esposa? E ele vai dizer assim, ele até mente, não, é minha irmã. Por quê? Porque ele tinha medo por causa, né, do inimigo. Ele tinha uns pensamentos, escaldações psicológicas, porque ele achava que se ele falasse que era sua esposa, o que aconteceria? O pensamento dele era isso, é que ele ia matar tanto ele e ela, porque ele estava em um território do inimigo. Até no território do inimigo, tu precisa estar ligado, só para você entender. Oh, meu Deus, que coisa linda, pastor. Mas agora chegou o processo que eu e você não espera, é o processo de cavar poço, cavar, né, perseverar até achar a água. Olha a diferença de ir para o caminho e encontrar diamante e para o outro caminho e cavar poço, numa terra que não tinha nada. Agora começa a perseguição no território do inimigo. Aleluia! Sabe por quê? Enquanto Isaac está cavando o poço, o inimigo está observando ele. Enquanto ele está cavando o poço no seu dia a dia, porque a Bíblia vai dizer que Isaac ficou bastante tempo nessa terra, estão observando. Olha, esse rapaz está começando a prosperar. Tem alguma coisa estranha. Olha, vamos tentar fazer uma coisa com ele. Ele tá começando a conquistar aqui. Tem alguma coisa, porque é assim,
quando você começa a prosperar, quando tu começa a dar o início da tua história, os nossos inimigos no mundo espiritual, ele tenta de tudo para atrapalhar aquilo que tu está fazendo constituído, que é chamado à vontade de Deus. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você: não desista de cavar poço, não desista, porque aonde você pensa que não tem solução, é aonde Deus vai fazer tu prosperar, é aonde Deus vai fazer você vencer, é onde Deus vai fazer você dar a volta por cima. Pastor, parece que está tudo travado, parece que está tudo dando errado, parece que está tudo um vira-volta. Quando eu penso que eu estou conseguindo, o negócio está indo para baixo. Não, é porque estão jogando pedra naquilo que você cavou. Mas o que me chama a atenção do texto, do capítulo 26, é que Isaac não murmurou, igreja. É que Isaac não foi bater boca. É que Isaac, ele poderia, missionária Dani, Paulo e os amados irmãos que estão participando, compartilha para a glória e honra do Senhor. Ele poderia bater boca. Ele poderia, quem fez isso? Quem está fazendo isso aqui? Quem fez isso? Eu acabei de fazer, mas ele não podia nem se levantar, coitado, porque aonde ele estava, aleluia, era o território do inimigo. Eu sinto a presença. Sabe por que eu sinto a presença? É que eu estou vendo o Senhor levantando uma geração, e mediante uma crise financeira, e mediante o que está acontecendo no mundo, Deus vai prosperar a sua vida na terra de Gerar. Deus vai prosperar a sua vida. Pastor, eu não tenho. Ele vai fazer você ter, porque tu está cavando poço. Sabe o que simboliza a água? A água simboliza, louvado seja o nome do Senhor, a palavra. A água simboliza o Espírito. A água simboliza diversas coisas. A Bíblia diz que Isaac, oh meu Deus do céu, começa a conquistar território. Isaac começa a enriquecer. Pastor, mas como? Se ele não tinha nada. Deus viu a condição e a obediência de Isaac. Deus viu a atitude dele ouvir e ir. Se fosse eu e você, não estivesse atento à sensibilidade de ouvir, que é muito importante, o Espírito, e obedecer o caminho, talvez nossa vida não ia para frente, talvez nossa vida não estaria, aleluia, dando a volta por cima em certas ocasiões. Sabe por que tu chegou até aí e vai chegar muito mais? É porque tu tem a sensibilidade do Espírito, é porque tu obedece. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Pastor, mas e o que aconteceu depois? Fala mais. Vou falar assim. Sabe o que aconteceu? Quando ele começou a prosperar nesta terra, alguém vai começar a se incomodar com ele. Vai começar a se incomodar, porque não estava aguentando de ver o homem prosperar. Houve uma inveja entre os filisteus. Há uma diferença. Vou te explicar. Filisteus, eles faziam, aleluia, a vontade dos outros deuses. E Isaac fazia a vontade do Deus vivo. Os filisteus faziam a oferenda para outros deuses. Isaac fazia sacrifício para Deus vivo. Pastor forte, enquanto os filisteus que adorava um espírito chamado Dagon. Pastor, que coisa linda! Sim, eles adoravam o espírito chamado Dagon. Pode ter certeza, e a confirmação na Bíblia, que Dagon ele tinha dupla personalidade. Como assim? Ele tinha uma parte homem e uma parte peixe. E até nos dias de hoje, pode ter certeza, ainda existe
existe, vai na pesquisa original, ainda existe pessoas que acreditam nessa entidade chamada Dagon, que não fala, né, que não faz nada. Quer ver? Eu vou te falar. Quando os filisteus tentaram tomar a presença, né, tentaram pegar a arca do Senhor, no território deles havia uma imagem chamada Dagon. Sabe o que aconteceu com essa imagem quando a arca foi tomada? Aleluia! Oh, glória a Deus, eu sou pentecostal, eu gosto de adorar dessa forma. Aleluia! Glória. Sabe o que aconteceu? A imagem de Dagon caiu, minha missionária. A imagem de Dagon caiu porque não suportou tamanha presença. Oh, meu Deus! Então, a presença também, ela permanece na vida de quem obedece. Muitas das vezes as pessoas acham que a presença é só falar em dons de língua, que a presença é somente quando tu está pregando, né, de uma forma eloquência. Não, a presença não é só em letras, a presença não é só essas coisas, não. A presença, ela também está de acordo da obediência da palavra. Quando o irmão, pode ser a irmã, o abençoado, ele obedece, Deus, ele abre as comportas do céu, ele move a terra ao seu favor. É por isso que Deus, ele abençoou Isaac. Eu estou falando com uma geração de Isaac aqui. Eu estou falando com uma geração que já não estava mais acreditando. Sabe o que Isaac estava enquadrado? Ele estava enquadrado naquele texto que se encontra na história, lá no livro dos Hebreus, né? Capítulo 11, versículo 1, acerca da fé, que são firmes, fundamento das coisas que não, mas, ô glória, correto? Então, tem que acreditar. Pastor, o senhor consegue ficar perto de pessoas negativas? Não. Pastor, o senhor consegue ficar perto de pessoa com falta de fé? Não. Eu incentivo ela, eu incentivo eles para selecionar pessoas. Como assim, pastor? Porque quem deve estar do teu lado tem que acreditar no Deus vivo e mediante essa pandemia. Não coloca negatividade, não duvida da promessa, não desacredita naquilo que Deus te prometeu. Se tu tem sonho do melhor dessa terra, se tu tem sonho de triunfar, se tu tem um sonho de morar na glória de Deus, porque Deus, ele conhece o teu pensamento. A minha Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe como se encontra o seu coração. O nosso Deus, ele é a favor da família, ele é a favor da base, ele é a favor, né, do átrio, do templo dele. Se for obediente e fazer a vontade dele, pode ter certeza, nós não somos dignos. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, mas pela bendita misericórdia e pela graça do Senhor, ele tem nos constituído vitória e mediante essa pandemia. Aconteceu diversas situações, né? Quem está com o sangue do Cordeiro nas portas dos umbrais está protegido com essa situação invisível. Pastor, mas alguns irmãos que são cristãos pegaram, então eles não estão no altar. Não, querido. Existem situações que o próprio Eterno permite. Às vezes é propósito. Às vezes o Senhor, não podemos entender os mistérios do Senhor. Não podemos questionar, porque as coisas do Senhor é místico. Como assim, pastor? É necessário, é mistério. Porque eu fico, minha missionária, eu estou me sentindo bem à vontade aqui. Eu fico vendo, né, alguns amigos meus na classe de aula, até mesmo na classe filósofo.
Eles têm uma proporção, né, até mesmo de cerca de opiniões que é bom, de relatar, de procurar entender o psicológico de Jesus Cristo. Ninguém consegue entender, porque as coisas são reveladas para os pequeninos na face da terra. Às vezes aquele pequenino analfabeto, que nem terminou os seus estudos ainda, mas o Senhor tem o prazer de pegar aquele pequenino ali, aleluia, e revelar as coisas profundas, as coisas ricas. Por isso que o papai tem esses processos, ele tem esses mistérios para trabalhar. É por isso que o Senhor olhou para Isaac, não, eu vou fazer com ele diferente. Eu preciso fazer esse menino ter um amadurecimento. Eu vou colocar ele por um caminho. Eu vou confundir o inimigo. Aleluia! Eu vou confundir. Filho, vem cá, vai para essa terra, vai lá, filho, cava poço. Irmão, você tem noção o que o papai estava fazendo? Tu tem noção? Aí eu vejo assim, alguns pais, existem aqueles pais que têm as condições financeiras, que pela graça lutou, terminou seus estudos, terminou a faculdade, bombou, teve uma vida de sucesso, mas sofreu, cavou muito poço para chegar onde chegou. Mas muitas das vezes, né, é a primeira situação, filho, tudo bem, meu filho, tá bom, você vai estudar? Não, vou ficar no celular, vou ficar no computador, eu vou sair, tudo bem, tudo bem. Sabe o problema? É o sim. É o sim, é o sim, é o sim. O sim atrapalha. O não, ele é um confronto para nossas vidas. Pastor, o que é isso? Sabe por quê? Se Abraão tivesse na face dessa terra, no tempo do teu filho, Isaque, de repente ele ia olhar assim, opa, ele naquele tempo que ele era pequenininho, foi doloroso levar ele até aquele alto do monte. Eu não podia nem falar com a esposa, porque foi difícil. Deus mandou, eu tive que obedecer. Mas agora meu filho não pode passar por essa situação de ir para uma terra porque tem inimigo. Deus sabe todas as coisas. Deus permitiu situações acontecer, porque se Abraão por ver seu filho, ele ia querer ir junto. Ia rolar uma situação missionária totalmente, a história ia ser totalmente diferente, mas não, Deus vai fazer assim, não, tu vai para a terra diferente, porque eu preciso que tu passe alguns processos, porque tu precisa passar. O problema é que ninguém quer passar pelos processos, todo mundo quer chegar e sentar na janela, ninguém quer passar pelo deserto, que acha que deserto é lugar de sofrimento, é lugar de miséria. Ninguém, aleluia, quer passar pelos ventos da vida, né? Ninguém quer passar pelas tempestades. A gente sabe que para terminar, né, um curso de graduação, há um processo. A gente sabe, para participar e terminar algo chamado faculdade, porque é isso, toda vez que a gente estuda e termina, queremos estudar mais, sempre ocupar a nossa mente, é um processo. Então o papai olha para ele e fala, olha, tu tem que passar. Quando ele chega lá, ele tem que cavar poço. E quando ele cava poço, há um tempo para a água chegar, lá para de Minagassépia. Há um tempo para a água chegar. Sabe qual é, né, o problema da minha geração? Sabe qual é o problema da minha geração? Alabanda Subnai, é que não conseguiu nem fazer 80 metros de profundidade. E já quer parar de trabalhar, já quer parar de cavar o poço. Eu tenho uma palavra para dizer. Tu ficou um tempo todo lutando. Agora tu vai desistir no meio do caminho. Porque tu vai desistir, tu já está chegando. Quando está no final, tu para. Tu não pode parar. Porque o Senhor usou o teu filho, o unigênito, para dar vida por mim e por você. Foram 30 anos.
100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo, Santo de Israel, ele simplesmente passou por um processo físico e um processo espiritual. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele incentivou, ele nos orientou, lembrou dos patriarcas também, colocou como exemplo. Por que tu quer desistir? Por que tu quer parar? Pastor, eu não consigo. Pastor, o problema foi aquela palavra mal colocada do pastor da igreja, da irmã que me machucou, que me entristeceu do departamento. Mas e Jesus? Mas o patriarca e José? Foram 13 anos de processo. E Daniel, nosso professor de educação na área de letra, foi chamado como profeta, que tinha um dom da interpretações de sonhos, junto também com o nosso amado José. Eu quero deixar somente uma palhinha antes de concluir isso aqui, que eu sei que muitos vão receber e vai ser testificação. Quem é o pastor Júnior César? Pastor Júnior César foi pouco tempo, não tem muito, foi pouco tempo. Pastor Júnior César perdeu o Caleb. Em 2019, eu estava indo para o Congresso Militante Missionário ministrar no nosso reverendo Adão Santo. Já estava tudo preparado, fechando. E o Senhor falou assim, filho, não é tempo agora, tu não vai. Isso que é gostoso, obedecer a voz do Senhor. Como evangelista, fui levado para São Paulo. Fiquei hospedado lá. A minha última mensagem foi em Pedotiba, com a presença da cantora Gisele Nascimento. Aí eu falei, agora vai. Agora vai explodir tudo. Olha só. Para tu entender o processo do amadurecimento. Agora vai alavancar, agora vai. Aí o Senhor falou, vai apacentar minhas ovelhas. Quero que você vai amadurecendo. Eu quero que tu lidar com as vidas. Depois eu te coloco lá. Deus mandou eu parar e voltar e cuidar do rebanho dele. E o Caleb, pastor? Foi aí que começou o ministério pastoral. Juntamente com a minha esposa missionária Mariana. Temos um trabalho chamado Tarde da Vitória. Temos duas meninas, Esté e Maria Vitória. E eu vou contar a história aqui. No horário da hora nona, vindo para adorar, vim para glorificar o nome do Senhor. Eu sei que essa live vai impactar muita gente. Glória a Deus, aleluia. Nós tínhamos uma casa dentro da comunidade do Fonseca, na Coronel Leôncio. E dentro desta casa, dentro da cozinha, tinha uma cisterna. Nós entramos no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro e cadê Caleb? A cisterna se encontrava aberta. E nós procurando e nada. Daqui a pouco minha esposa entra na cozinha e vê Caleb dentro da cisterna, no fundo. Ela me sai de lá chorando e fala, amor, Caleb tá lá. Caleb tá lá. E eu desesperadamente eu entro dentro daquela cisterna que batia na minha cintura. E eu pego o Caleb, puxo respiração boca a boca, faço igual José e Maria, bato em porta, desespero, porque Caleb ficou afogado. E aparece socorro no meio do caminho, vamos direto para o posto, e desesperado, um reboliço danado, e indo para adorar ao Senhor. Aí tu olha para mim e diz, tu é um pastor, tu ministra dentro das comunidades, nas periferias,
A Bíblia fala que Deus ressuscitou. O médico fala, pai, você não pode entrar. Eu quero meu filho. Estou eu desesperado, vem parente para um lado, parente para o outro, inspetor, vem advogado e eu quero meu filho. Pessoas, pastor, calma, pastor, calma. Falei, eu quero meu filho. E o médico me fala assim, infelizmente, pai, seu filho faleceu. Isso foi em abril. Olhei para a cara da minha esposa e falei para ela, eu fui tomado psicologicamente na carne. Eu falei, a culpa é sua. Olha aí como é que começa a situação. Eu falei, eu vou desistir de tudo, da presidência da igreja. Eu vou largar os sonhos. Eu vou largar tudo. Estou eu enterrando Caleb no cemitério de Niterói, de Maruír. Caleb no caixão branco. Os irmãos, pastores amigos meus da Batista, que eu lidou muito bem, da Wesleyana, de todas as tribos da denominação, o cemitério superlotado, e havia um ônibus lá da Baixada Fluminense para atravessar, mas mediante a pandemia, logo no princípio, não tinha como, aglomerações. Está eu dentro do carro chorando, gritando, Caleb não, Caleb não. Foi lá, reconheceu o corpo, o ML foi e levou. Quando eu fui fazer boletim de ocorrência, o inspetor olhou para mim e falou, eu não falei que era pastor, ele falou, tu és pastor, e disse assim, Deus é contigo, e a minha lágrima só descia, não tinha palavra. De tantas mensagens, não havia voz de Deus, não havia resposta. E muitas das vezes, a prioridade que o Senhor te dá, mãe e pai, tu não valoriza os filhos. Tu acha que o filho é elevado, o filho é isso, o seu filho é uma benção. Cuidado com as palavras. Aí entra uma linha de raciocínio e tu pergunta, Deus, por quê? É esse questionamento. Uma mulher espírita chega na minha direção e fala assim, por que tu questionas? Deus te deu, mas Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A minha esposa desmaiou. Depois que aconteceu, vivemos uma situação, eu sentei com ela no altar, que é o nosso particular, é a cama. E eu disse para ela, me perdoa com as palavras que eu disse para você na hora da ira. Só chorávamos, Esté e Maria, nossa filha de 6 aninhos, e uma de 4 aninhos, papai, cadê Caleb? Papai, cadê o Caleb, o meu irmão? E eu não sabia o que eu ia falar para minha filha. Pessoas usando a nosso testemunho de sofrimento, pedindo doação de leite e ninho, dizendo que era para dar para minhas filhas e vendendo para ganhar nas nossas costas, para aproveitar na nossa dor. Pessoas pregando, dizendo que entregou isto nos 4 cantos da terra, pessoas da mídia, dizendo nos 4 cantos da terra que dizia, eu conheço o pastor Júlio César, o nosso discípulo do ginásio. Eu entreguei isso para ele, mas não me conhece. E eu falei, Senhor, por quê? Sabe o que o Senhor falou? Shhh. Quieto. O Senhor ficou totalmente quieto, só ouvia suspiro. Eu falei, meu Deus, e agora?
A minha esposa me passa mal e fala assim, eu quero ir no médico. Eu falei, vamos embora. Quando chega lá, ela sente algumas coisas no ventre dela. Ela achou que era cisto. O médico fala assim, parabéns, papai. Eu olhei para ele, parabéns por quê? Não é meu aniversário, não estou comemorando nada. Minha esposa, olha, também não é meu aniversário, não. Vocês vão ser pai. E eu olhava para ela, eu olhava para mim, e nós não tinha nenhuma alegria. Aí eu falava para ela, se vir, que venha com saúde. E ela também a mesma coisa. Porque nós não estávamos mais acreditando. Daqui a pouco a barriga da minha esposa começa a crescer. Começa a se desenvolver. Aí eu falei, deve ser menina, se vir, amém. Quando dá 8 para 9 meses, era um menino da mesma característica de Caleb. Os olhos, o jeito, o cabelo. Deus leva Caleb e nos dá Asaf, que está agora com 9 meses. Vou mandar foto depois para Paula no Zap, depois vocês pegam aí. Deus manda Asaf. Asaf está lá em casa, lá com a mamãe. A casa que a gente morava, teve que imobiliar, mudar tudo, para tirar aquela imagem passada. Pastor presidente de uma obra dentro da comunidade do Fonseca, agora cria-se uma responsabilidade de começar as pessoas a convidar. Vocês não me convidaram porque vocês queriam, não. Foi o próprio Espírito Santo que sabia da minha história. Eu comecei a ver pessoas me chamar no WhatsApp, pessoas me convidar, eu não entendendo nada, meu telefone começar a tocar. Eu falei, meu Deus, pessoas importantes, como o nosso reverendo pastor Samuel Procópio, de São Paulo, me incentivando, me chamando para ser o meu mestre. Pessoas, eu falo, meu Deus, eu não tenho intimidade, esse povo, eu não conheço. E começou a vir pessoas da mídia me procurando. Falei, meu Deus, eu não tenho condição, pai, que negócio é esse? E a alegria vem. E sabe o que o Senhor falou? Agora chegou a hora de tu avançar. Tudo isso que tu está passando e que tu passou, era para te amadurecer. É por isso que hoje o pastor Júnior César está aqui ministrando essa palavra para a vida de Dani, de Paula e para a vida dos irmãos. Deus me deu um presente, Asaf. Estamos aí com o Ministério Assembleia de Deus, Ministério Palavra que Edifica, presidindo uma obra em Niterói, tendo uma outra obra que está para ser construída na Tenente Jardim. Continuo na mesma simplicidade, na mesma humildade, trabalhando para o centro de recuperação, indo para a periferia, nas comunidades, levando alimento para os moradores de rua, incentivando para eles sair. Eu só pedi uma coisa para Deus: Deus, não tira de mim a tua presença, porque eu não quero ser simplesmente um pregador conhecido. Eu quero morar no céu. Eu quero morar na glória da segunda casa, que é maior que a primeira, que é o céu. E eu peço a vida dos irmãos que estão aí, que vai ver essa live. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Continua. Persevera. Porque eu sou fruto da oração de um povo que orou para eu ficar de pé, que orou para permanecer, para apacentar os rebanhos. Hoje, eu sou aquele que estava escondido por Deus, e hoje eu estou aqui, fazendo a vontade do Senhor, e fazendo parte desse convite que não foi de Dani, não foi de Paulo, foi o próprio Espírito de Deus. E eu quero agradecer a minha oportunidade e essa honra
nossa amada Paula, Deus abençoe, nossa amada missionária. Eu estou aqui à vontade, assim que acabar essa pandemia, eu creio, eu vou estar junto com vocês, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu estou aqui, né, o coração meu está queimando e ardente de alegria. Em breve vocês vão conhecer a missionária Mariana e vai ser uma honra. E obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Nossa, que palavra maravilhosa, que testemunho, né? Ministrou muito a minha vida, a questão dos processos, né, que a gente tem que passar para chegar, né, naquilo que, na verdade, eu acho que a vida da gente, a gente está num processo de construção, de maturidade e realmente a gente passa por coisas que, se você for parar, você fala por quê, né? Estou passando por isso. Mas Deus, ele sempre vai, ele não quer filho mimado, né? Deus, ele quer filho maduro, filho É que... verdade. Então, e como que você tem um filho desse, né? Não é dando sim o tempo todo. Eu trabalho com desenvolvimento infantil, eu sou pedagoga, então tem muita questão de você não vai permitir que a criança faça tudo, entendeu? Então, tem Verdade. a questão da educação e que isso comece em casa, né? Muitas das vezes transfere essa coisa para a escola, mas quando na verdade o maior exemplo da criança ainda é o pai e a mãe, né? É quem está dentro de casa, é a convivência de pai e mãe. E nós na escola Verdade. tenhamos que entender, né, a vivência de cada criança, a vida social, cultural dela, para entender como lidar com aquela criança, porque às vezes você vê ali uma criança impossível, uma criança que está passando por momentos difíceis dentro de casa e ela vai expressar isso aonde? Ela vai expressar isso na escola, ali no convívio social com outras crianças, com o professor, você vai entender. Às vezes uma criança é tímida demais, é coisa a ser vista, ou uma criança que é agressiva demais, é uma coisa a ser assistida. E como você vai entender o contexto dessa criança, é entrando na vida familiar, é entendendo as raízes dela, e assim, e Deus, ele assim nos leva a entender o processo de maturidade que eu também estou tendo não só na minha área profissional, quanto na minha área espiritual. Deus também me trouxe, eu nasci, né, praticamente num berço cristão. Desde 6 anos de idade eu conheci o Evangelho de Cristo e vivi assim até minha adolescência, né, na igreja. Fui batizada na Assembleia de Deus, Opa, Madureira, né, aqui, e depois conheço. fui para o mundo e vivi também, tenho os meus testemunhos de frustração, tristezas dentro do mundo, mas também entendo como um processo, porque eu creio que tudo que vivemos, mesmo que distante da presença do Senhor, Deus transforma a maldição em bênção. E Correto. aquilo que era ruim aos olhos de tudo, Deus, ele muda, ele transforma e depois ele te usa para tirar pessoas do mesmo lugar que você esteve um dia. Então, assim, por isso que eu vejo assim Deus salvando muitas pessoas que a gente não dá nada para aquela pessoa, como o irmão diz, às vezes usa o pequeno, aquele que ninguém dá nada para ele. A escória Verdade. da sociedade, olha para ele como a escória da sociedade. Aí Deus tira ele lá, Deus limpa ele, limpa as vestes dele e ainda usa ele no íntimo, no profundo, no oculto. E aí fala, Oh, por quê? E aí eu vou naquela parábola, né, que fala, eu sempre penso nessa parábola, eu via várias interpretações dessa parábola, quando fala que Deus, que o empregador, né, pagou igual para quem chegou depois. correto. Aqueles que já estavam trabalhando há um tempo, e aí chegou o outro, ele chama ele ainda em primeiro lugar para pagar ele, que chegou bem depois, e paga igual aos outros. E aí um dia Deus trouxe algo desse tipo, que para Deus não importa o tempo que você esteja na presença dele. Verdade.
você confessou o Filho dele como o único e suficiente Salvador da tua vida, e você foi obediente, ele vai pagar igual. Ele não faz acepção de pessoas. E aí ele quebra protocolos do tipo assim, nossa, mas veio para Cristo hoje? Paz do Senhor, tia. Minha tia Adenir tá aí. Seja bem-vinda. E já está recebendo dons e já foi batizado com o Espírito Santo e, nossa, já está ganhando almas para Cristo. Tem coisas que acontecem dentro da igreja com novos convertidos que a gente não entende. Verdade. Mas por quê? Porque Deus, ele sonda o coração, ele sonda a verdade do coração daquela pessoa. Então, assim, e para ele, ele não tem diferença. Ele não faz a diferença que os humanos fazem das pessoas. Então, quando eu também vou ali e medito na Bíblia, eu fico pensando, nossa, o que Deus queria falar a respeito disso? Por que que Jesus falou sobre isso? E aí vem essas coisas, eu falo assim, que o importante é nós amarmos o próximo, é olhar para a alma em potencial. Perseguições vamos ter, sim, muitas, porque todo aquele que Correto. confessar o nome de Jesus vai ser perseguido assim como ele foi. Porque Jesus foi perseguido, então não queremos nós viver sem perseguição. Não tem como você levantar a bandeira de Cristo e não ser perseguido como ele. Não, e a nossa luta não é contra pessoas, nem contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades malignas. Então, assim, o inimigo, ele usa quem? Quem tá ali na brecha, quem ele pode usar, então ele vai vai usar pessoas, mas nós tenhamos que entender que mesmo ele usando pessoas, a gente tem que orar por essas pessoas, Correto. porque ele também é uma alma, ele também um dia eu também fui do mundo, talvez um dia eu também fui uma perseguidora, não sei, de repente aos meus olhos não, mas aos olhos de alguma pessoa pode ter me visto desta forma, né? Então eu sempre medito nisso e com muito amor nas almas e entendendo o processo de humilhação. E Deus, quem vem para Deus, ele te coloca num processo de você descer cada vez mais, Correto. da forma que ele tirou da glória dele para descer aqui e se tornar 100% homem, ele faz assim com todo filho dele também. Então, assim, Jesus era Deus, Deus em homem. É algo que a gente não consegue compreender, né? Nem a Trindade e nem os três é um é três, e a gente fica nessa, e não com mais exatamente Jesus é Deus em forma de homem, que se destituiu da glória, da majestade, e nasceu numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça dele. Então, assim, não tinha moradia, então a gente pensa, alguém que é dono do mundo, dono de tudo, não teve nada. Aleluia. E Glória a aí a Deus. gente tem que ter essa humildade de ser gratos. Eu falo da gratidão, da onde a gente estiver, não importa se lá ou aqui. Deus fala, esses dias mesmo eu trouxe acho que foi hoje que eu coloquei meu devocional lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente vê esse versículo isolado, muitas pessoas empregam ele de uma forma muito triunfalista. Posso todas as coisas e levanta, empina, né? Quando na verdade Paulo está falando sobre fome, sobre falta, sobre Correto. padecer, sobre também ser alegre, também ter abundância. Então, que a alegria do Senhor esteja nas nossas vidas em qualquer circunstância, independente qual Amém. é o cenário. Assim como o irmão passou um cenário de tristeza, qual era a maturidade que Jesus esperava de você, Deus, né? Ele esperava que você glorificasse Ele, independente do Aleluia. cenário que estivesse passando naquele momento, porque tudo que nós temos não é nosso, inclusive os filhos. Correto. Então, se ele quiser levar, ele leva também. Ele deu, assim como ele fez com Jó, ele deu, ele tira. Mas ao mesmo tempo ele restitui, porque ele queria ver
provar o seu coração, a sinceridade, porque a gente acha que o mesmo Deus de hoje é de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é imutável, ele não muda. E a mesma coisa que ele fez na vida de Jó, ele também faz nas nossas vidas. Ele não muda. Então, assim, o irmão passou um processo de perda, perdeu um filho. Eu acredito que é uma dor mais funda. Eu não tenho filho ainda, não. Ainda estou esperando em Cristo aí, né? Um Glória. abençoado, se Deus quiser, no tempo dele também, porque se tem uma coisa que eu aprendi a obedecer ao Senhor e não seguir meu coração e nem a força do meu braço, é esperar tudo nele, que é a questão da obediência, porque ele tem o tempo dele é em todas as coisas, ele fala em todas as coisas, em todas as coisas, então ele se importa com todas as coisas na sua vida. Então ele tem tempo para casar, ele tem tempo para ter filho, não importa. Ele deu filho para Sara e velha, então assim, ele é o Deus do impossível. Então a gente não pode ansiar por coisa alguma. E o que ele fez na vida do irmão é a dor mais profunda que alguém pode sentir. Eu acho assim que um pai, uma mãe é perder, porque assim, pela lógica, a gente está preparado, os pais virem primeiro, né? E não os filhos. Essa é a lógica humana, mas Deus não tem a lógica humana. Então, assim, e aí ele provou a fé do irmão, e como o irmão, no momento de arrependimento ali, pedindo perdão para sua esposa, o próprio Espírito já te trouxe a lembrança, aquilo que traz esperança, Correto. e restituiu a vida do irmão. E a gente fica muito alegre por esse testemunho, porque isso edifica as nossas vidas a ser constantes, porque falar que na caminhada cristã a gente não tem aquele momento de parece, vou desistir de tudo, é cansativo, parece que ninguém ouve, parece que ninguém quer saber, e, e aí Deus, ele também está ali naquele processo de maturidade, ele vai ver qual que é a sua, se você vai conseguir ser perseverante se tiver um ouvindo ou se tiver só você falando, entendeu? Verdade. E aí a gente entende que você está no processo mesmo de Deus, porque Deus ele não ele faz da gente uma construção. Imagine uma casa, ela não é construída de um dia para a noite, né? Então ela tem o Processo. alicerce, ela tem todos os tijolos, ela tem o telhado, ela tem o acabamento. Então eu baseio a nossa vida em Cristo isso. Ele vai construindo. E aquele que tenta acelerar o processo, aí ele faz uma construção na areia mesmo e aí ela cai, né? Então a gente E tem que ela estar cai. sendo construído na rocha que é Jesus Cristo. E o que o irmão passou, nada mais do que é isso. Eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida. Eu creio que Amém. vamos nos ver realmente, pessoalmente, um Com dia, isso certeza, eu vai ser uma creio. bênção. Vai ser uma Vamos nos honra. encontrar por aí. É uma honra receber o irmão aqui no ministério. Também Oh, glória. estamos iniciando nesse ministério que Deus nos entregou. Ele é jovenzinho ainda, ele é um bebê, mas eu Oh, creio que ele benção. vai amadurecer muita coisa ainda. É, eu e a irmã Paula, a gente sabe que foi algo dado por Deus, e ele tem cuidado tanto de nós, ele tem blindado tanto os nossos corações, a nossa mente, e nos mantendo perseverante. E quando eu estou desanimada, ela me ajuda, e quando ela está desanimada, eu ajudo ela com alguma palavra, e assim a gente Oh, unida, a gente está glória. indo junto, que cai naquela, né? Quando Deus usa aquela palavra que também, tanto para casais quanto para o amigo, né? Quando um tá fraco, se tá em dois, o outro vem, ajuda e levanta. E Deus, Sim, ele é assim, o ministério de Jesus é assim. Jesus, ele chamou 12, né? Então, assim, ele poderia fazer tudo sozinho, sendo Deus, mas ele chamou 12. Isso quer dizer o quê? Deus, ele opera na coletividade. Ele gosta da correto. coletividade, das alianças, entendeu? Então, tudo para Deus tem aliança. Quando nós vamos lá e falamos com Deus e nos entregamos a Ele, a gente já faz uma aliança com o nosso Pai. É verdade. E Nosso depois mestre Ele traz Jesus. as conexões, as alianças que somos nós aqui na Terra, proclamando o Evangelho, se unindo e tornando isso muito forte. Eu, quando pego Isso. para falar também da palavra, se deixar, vira vigília. Então, eu sou assim.
que eu A gente dá gosto muito. confiança. Oi? Se a gente dá confiança, já era. Aí Deus vai ministrando e vai trazendo, e por incrível que pareça, é engraçado, eu ainda temo esse negócio de pregar a palavra, eu ainda sou Olha, temerosa. isso é importante, porque se um dia eu subir numa tribuna e não tremer, eu vou consultar o pai o que está acontecendo. Porque uma da arte das mensagens, da ministração, é muito importante todos terem temor, porque ele passa a ser dependente do Espírito. Porque a arte da mensagem, ela é inspirada por Deus. Quando a gente tem o autossuficiente e a confiança de sentir que já sabemos, e temos muito que aprender. A tendência é a gente entender a sensibilidade do Espírito, né? E a palavra é aquilo. Nós temos, hoje em dia, temos bilhares e bilhares de pregadores na face da terra. Tem um pregador avivado, tem um pregador mais ou menos, tem a pregadora, né, agitado, tem o ministério do ensinamento, da orientação, e o que basta é edificação, e o que basta né, a vontade do Espírito de Deus. E existe vários tipos de mensagem. Então a gente tem que entender que existe mensagem mais fervorosa e existe mensagem mais tranquila, né? Porque Paulo mesmo diz nas cartas que cada um tem a sua função, né? Outros para evangelista, outros para pastores, né? Existe o pastor itinerante, existe o pastor, né, professor, né? Existe as missionárias, pastoras do Senhor Jesus Cristo. Então existem vários argumentos, né, da expressão. Quando a gente se coloca na posição que do nosso psicológico. Eu gosto de trabalhar muito na área da psicologia. E que é bom que, às vezes, ela nos ajuda. A gente coloca, assim, um exemplo. Ah, eu já sei. Ah, eu não sou dependente. Não precisa me ensinar. Não, não precisa porque eu já sei. Então, a gente já está se colocando naquela coisa de autossuficiente. A tendência é que nós estamos aprendendo cada vez mais. E um dos resultados que eu amo o nosso Senhor Jesus é que quando chegaram para a direção do mestre, perguntaram para ele, né, de toda a situação do tempo judaico. Aí Jesus falou assim, ué, mas tu não és mestre? Tu não conhece? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da fogo é fogo, o que é nascido do espírito é espírito, e o Senhor, na sua simplicidade. Todos os exemplos da humildade do mestre é o que me chama a atenção. A humildade dele é o que me chama a atenção. Deus é inexplicável. Não podemos entender, ninguém explica Deus. Deus, ele sempre tinha uma forma de se manifestar. Se o povo andava de cavalo branco, ele pegava uma jumenta. Se o povo no tempo andava como cavaleiro, ele tinha o prazer de passar no meio do povo. E alguém que se tem a sintonia daquela situação chamada que a gente fala vaidade, que a vaidade não é brinco, não é roupa que esfregam por aí. A vaidade é aquilo que muitas das vezes nós somos presos. Então, o que, que acontece? Alguém no meio do povo vai dizer, oh, não, esse daí não é o Messias, não é Jesus. Nosso Jesus vai vir todos de ouro, vai vir de carruagem, né? Vão usar folhas grandes de ramos, não são nem pequenas, e vão, né, abanar ele, vão dar bastante uva, ele vai comandar. Esse aí é o Messias, até nos dias que ele espera. Mas não, Jesus, sabendo da área psicológica humana do povo, né? É muito importante a área psicológica. Ele vai fazer diferente. Ele vai subir em cima da jumenta e vai colocar ali, né, o povo em confuso. Ué, tem alguma coisa estranha aí. Ele não é. Não, ele não é. E Jesus sempre foi, e até dos dias de hoje, ele sempre vai trabalhar nessas áreas. Aonde não tem a certeza da sensibilidade, da humildade, fica difícil permanecer a presença.
nós gostamos de algumas coisas, para a gente tem que ser transparente, mas, infelizmente, o nosso mestre ele só trabalha assim, né? E é isso que eu peço. Um ministério sendo reconstruído, ela tem que permanecer sempre na base da fundação, da essência. A pessoa confunde humildade de andar sujo, humildade de miséria. Namorada aí, dá o melhor presente para a princesa, para sua esposa, amém? Não é isso não, porque eu sou humilde, eu vou comprar, né? Mas se porventura, pastor, o negócio está complicado, está bravo, mas pelo menos sai, compra um picolé, se tiver um tempo bem forte, nem que você saia, vai lá na vitrine lá, né? E profetiza que a bênção já é sua, tu já está, né, conseguindo a tua bênção. Então, o Senhor, ele sempre trabalha na simpatia, na harmonia e na humildade. A humildade é uma característica que ela vem de dentro para fora. E quem trata isso de nossas vidas, né, que antes, quando no outrora, a gente era cheio de rapisco, né, rapinas, nós tínhamos um gênero muito forte, nós não tínhamos a sensibilidade de obedecer, nós éramos servos rebeldes, né? Fazíamos a vontade do inimigo. Então, quando nós viemos na presença, nós temos encontro com Deus, né? Eu sei que existe muita gente no nosso meio que precisa ter um encontro com o Pai, né? Eu sei que existe também pessoas que se titularam líderes, pessoas que estão que está na necessidade também de sentar para ouvir. Mas existe também a necessidade daqueles que são da liderança, que não está querendo ouvir, eles querem ensinar, né? Como os religiosos daquele tempo. Só que um princípio da sabedoria, Salomão sempre vai relatar, é a humildade. Nós temos que ser humildes, né? Hoje eu sento para ouvir, né? Eu tenho uma equipe de pastores aonde eu vou, né? Pastor, mas para que isso? Para que o senhor está fazendo? O senhor já não é formado? Falei, mas qual o problema de eu estudar de novo? Né? A tendência é a gente pensar no futuro, é a gente pensar lá na frente. Não preciso sentar lá na frente para mostrar, o pastor Júnior está ali. Não, só o fato de sentar lá atrás, eu sou um servo, sou um aluno, eu gosto de ouvir, que amanhã eu vou passar a experiência para outras pessoas. E para onde a gente tem o plano dos sonhos, temos que se preparar. Porque um dos maiores capacitados é o próprio Deus. E Ele que nos capacita. Então, eu vejo isso, entendeu? A humildade, ela é tudo para a nossa vida. A humildade, ela te faz ir longe. Ela te faz triunfar. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio nessa fase da simplicidade. Mas Ele vai retornar. E quando Ele retornar, aí sim, ele não vai vir retornar em forma de vaidade. Ele vai retornar para pegar quem está com compromisso com ele. Ele vai vir com grande exército. Ele vai vir de cavalo branco, né? Ele é o leão da tribo de Judá, Exu Mahashira, a pedra da esquina. Pastor, mas que alegria é essa? A pessoa come arroz e feijão e hoje e às vezes não tem a carne e está dando glória, está feliz. É porque essa pessoa tem a sensibilidade. Pastor, o que é alegria é essa? Que está uma tempestade, está terrível, porque existem pessoas revoltadas por quê? Mas por quê? É o Espírito Santo que está dentro de você, é de valor. E o que está dentro de você não é qualquer coisa, é uma riqueza. Ainda que você tenha a casa mais humilde que for, e no tempo determinado Deus colocar uma casa bem melhor, o que não pode sair é a essência da humildade dentro de você. E o Senhor, o sol nasce para todos. E quando ele vir, ele vai pegar quem está com compromisso com ele. Às vezes as pessoas acham que Deus só vai pegar quem está lá em cima. Deus só vai pegar quem está na mídia. Deus só vai pegar quem que está nos outdoor. Não. Deus ele vai surpreender a gente. Né? Às vezes, aqueles que a gente menos espera vai participar naquele grande dia, na grande reunião. Né? Você observa que dentro do livro de Ezequiel,
Existem duas profecias ainda que não se cumpriu, né? Que é no livro do capítulo 30, se eu não me lembro de memória, é 39 e 38. Depois se estuda lá, né? Que dentro do original é até na Rússia, né? Essa guerra, essa destruição, essa perseguição contra a nação, é algo escatológico. Então, o que acontece? Já está acontecendo algumas coisas na nossa nação de Israel, já está acontecendo algumas coisas no nosso mundo. Então, enquanto estão ministrando, pregando, por dinheiro, lá, isso não importa. Paulo diz que pode ter um monte de situações acontecendo. O que importa é que a palavra está sendo pregada e está sendo levada. E ainda tem lugares que a palavra precisa ser levada ainda. Ainda falta ambientes, porque eu tenho visão de missão. Eu sou um pastor de visão. Eu comprei uma benção pela fé. E eu falei, filha, eu vou botar uma casa pastoral aí, porque eu quero receber os africanos. Ela, filho, falei, Deus vai honrar a gente, porque eu tenho um coração missionário. Eu fui missionário levantado a missionário com 18 anos de idade. E, né, pela misericórdia, parece aqui que eu tenho uns 45 anos, né? Uma aparência meio antiga, mas né, não é. Eu tenho 29 anos de idade. Eu fui levantado com os 18 anos a missionário e fiquei praticamente aí muitos anos como missionário. Eu sempre tive desejo de ter uma casa pastoral. Eu sempre tive desejo de hospedagem. Eu sempre tive desejo, porque isso é o meu coração missionário. O coração missionário, ela arde dentro do nosso interior. É um íntimo, ela queima dentro de nós. O desejo de salvar as vidas, de levar a mensagem. A China ainda existe território, que existe amigos ainda ministrando dentro das cavernas, escondido, porque não pode levar a mensagem, mas está sendo pregada. Na Nigéria, no Moçambique, em outras regiões, Luanda, a mensagem está chegando, né? Em outro lugar, em outro ambiente, a pregação está chegando. Eu gosto disso. Falar de missão, para mim, é saber, é falar de Jesus Cristo, é falar do ID, é da ordenança. Então, essa é a humildade, né? Às vezes a pessoa, pastor, teu sonho é o quê? Ser conhecido? Isso é de plágio. Isso vai acontecer, não tem jeito. Porque você prega a palavra conhecida e ela acaba levando os quatro cantos da terra. Mas não, o meu propósito mesmo é ter uma grande, né, organização missionária. Uma grande, e não de mercenário, não, que está queimado em nome de Jesus, mas ajudar pessoas. Eu não sou a favor de tirar foto e ajudar as pessoas. Eu não sou a favor de pegar e falar que está fazendo. O que a mão faz, a outra não precisa saber. Eu sou a favor, sim, de ver o nome do Senhor ser glorificado. Porque no tempo da igreja primitiva, Dorcas via a necessidade dos irmãos. Alguém vai dizer, quem vai servir a mesa? Tem que ter um para servir, para que a gente venha continuar a ministrar. Alguém vai olhar assim, opa, eu sei fazer isso aqui, eu vou costurar. Né? Uma serva virtuosa, Dorcas, ô glória, ela costurava, né, para ajudar, né, na área da missão. O outro olhava assim, opa, eu tenho essa profissão aqui, eu já vou preparar minhas dracmas, minhas moedas, porque eles precisam dar continuidade. A gente somos fruto disso. A gente só estamos aqui para dar continuidade, né? E não importa. O que importa é que nós precisamos ter a posição de ser pelo menos um verdadeiro adorador, né? Que isso não pode sair da gente, seja glorificando, exaltando, louvando. Se qualquer momento da vida tiver acontecendo uma fraqueza, uma tristeza bater, um desânimo, louva ao Senhor e continua fazendo propósito, seja na sua louça, ou seja nos seus afazeres, ou seja na vida pessoal, ou seja dirigindo, coloca aquele som, né, de adoração, cabeça erguida, toca no óleo da unção que simbolizamos ali, né, o Espírito de Deus, que é algo simbólico, né, passa nas mãos, glorifica, né,
hoje, no mediante a pandemia, pega aquele álcool gel, passa na mão, Senhor, muito obrigado, bota aquela máscara consagrada, Senhor, muito obrigado, e dá a volta por cima, cabeça erguida, e sempre continuando na sensibilidade da humildade. Amém? Amém, amém. Irmão, nós queremos agradecer a tua presença aqui no Amém. Ministério Profético para as Nações. Também Obrigado. queremos dizer que vai ser de muita alegria o irmão retornar aqui sempre que puder, trazer uma palavra para as nossas Obrigado. vidas e para a vida de cada um que está aqui no ministério conosco, os nossos seguidores aí, creio que haverá muito mais. O nosso objetivo é simplesmente que o Senhor seja glorificado diante de tudo isso, Louvado que seja o Ele nome do seja Senhor. o único a ser glorificado aqui. Então, eu gostaria que o irmão encerrasse com uma oração Amém. e orasse pelas nossas vidas, pelo ministério, porque somos carentes Ô, de glória. oração. Amém. Também precisamos de cobertura, estaremos orando pela vida do irmão, sua família também, Com que fazer certeza. a obra, a gente precisa muito, todos nós precisamos de oração, mas quando você decide fazer a obra mesmo, a cobertura ela é muito importante, né, para Deixa você, comigo. Na madrugada já está nas minhas orações. que Já de vou nós colocar. mesmos não fazemos nada. Eu já vou até falar com os pessoal na reunião que vai ter aqui, vou falar para a igreja já colocar vocês no joelho, a hora pela Paula, pela Dani, já vou colocar lá no Zap lá, vocês vão estar aqui com a cobertura aqui em Niterói em oração, com muita oração, que a oração ela é a chave da vitória. Amém? Podemos Sempre. orar? Amém. Sim. Amém. Pai das luzes, eu te exalto, te glorifico. Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por todo o carinho, Senhor. Eu quero agradecer, Pai amado, pela expressão da mensagem. Eu quero agradecer, Pai amado, por esse feito, meu Senhor. Que quem estiver ouvindo, meu Senhor, Pai amado, essa live, quem estiver, Pai, vendo este vídeo, seja, Pai, numa rede social, seja no canal do YouTube, que haja, Pai amado, uma transformação, que haja arrependimentos, que haja salvação nos hospitais, que haja alta, que haja, Pai amado, libertação nos presídios, Pai amado, Pai querido, que haja, Pai amado, Pai querido, livramento, meu Senhor, de quem está nos trânsitos, que haja livramento no ar, quem está agora no avião, que haja, Pai amado, na vida, Senhor, livramento, Pai amado, de acidente, quem está dirigindo nesse exato momento, que o Senhor venha guardar esse pai que está chegando em casa, do seu trabalho, na sua empresa, nas suas reuniões, que o Senhor venha guardar essa mãe, que o Senhor venha guardar essas crianças, essa família, oh, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar guardando, meu Senhor da glória, Dani, Pai, trabalha na vida dela, na vida de Paula, quando eu olho para Dani, o Senhor me revela, Pai amado, Pai querido, que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela, Pai, coloca, Pai, visões e revelações em sonhos sobre a vida dela, aperfeiçoe os dons espirituais, seja com ela, meu Senhor, Rabanda sume mi bebebe da que lebrachure minagasse, seja com Paula, meu Senhor, Pai amado, Pai querido, exalta esse ministério profético, a qual, Pai amado, eu creio que assim que cessar essa pandemia, o Senhor vai expandir esse ministério, Pai, nos quatro cantos da terra, abando rebede calabrachúria, Pai, o Senhor já está me dando, Pai, o templo, o Senhor já está me dando, Pai, a organização de adoradores, intercessores, coordenadores, Pai amado, Pai querido, como o Senhor vai levantar esse ministério para mostrar que o Senhor é com a vida das tuas filhas. Oh, que presença é essa que eu sinto dentro do templo, Pai, como o Senhor suspira no meu ouvido, dizendo, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é com ela, dizendo que o Senhor, Pai amado, está nesse propósito, para ela não parar e não desistir, Pai, que o Senhor vai honrar a tua ungida mais e mais. Por isso, Deus, olha na plato, como nasce.
Ebinaracalabrachai. Toma, Pai, esse jovem, meu Senhor, no ambiente onde eles estão, Pai, aonde eles moram, Pai. Toma vizinhança, transforma, Pai amado, Pai querido, cobre com teu sangue, toca no coração dessa pessoa, para a glória do teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus. Ô glória, amém. Amém. Glória a Deus, que Eita, Jesus, presença maravilhosa. Deus abençoe. Eu sou de Santa Bárbara, irmão, eu não sou de Goiás, a Paula é de Goiás. Não sei se o irmão Eita, conhece Santa aqui, Bárbara, um abraço. eu Um sou de abraço Santa para o povo Bárbara de do Santa. Oeste, Deus é estado de fiel. São Paulo. Não sei se o irmão Eita, conhece aqui. conheço. Eu tive em Guarujá. Terra boa também, né? Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém? Pode contar com a gente. Qualquer coisa, vai no pega meu zap, tá? Meu zap. Aí, qualquer coisa, oração, intercessão. Pastor, preciso de oração agora, socorro de madrugada, pode me chamar, que eu vou estar disponível para atender vocês, tá bom? A senhora Amém, pode ficar à amém. vontade para encerrar qualquer coisa, tá bom? Tá, só vou agradecer a todos que tiveram aqui, os seus convidados Amém. aí do Rio de Glória. Janeiro, que acompanha o irmão, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que Amém. curta a nossa página aí, venha seguir também, nos ajudar aí nessa obra, porque aqui a obra é do Senhor, não é nossa. Não é Quero nosso. agradecer a presença da minha tia aqui também, a Denir, que esteve aqui, está aqui, acredito, né? Estou vendo ela ali. A irmã Paula também, que está aqui do meu lado, companheira nessa batalha aí, nesse ministério, agradecer pela vida dela e agradecer pela vida do irmão e por nos dar a honra, né, de estar aqui Oh, que e Deus. prometer estar aqui conosco nesta noite. Eu creio que essa palavra vai chegar a muitas vidas e Deus vai edificar muita vida através dessa live da palavra que o Senhor trouxe hoje, através da vida do irmão aí. Continue nessa pegada aí, que o Senhor tem muitas coisas também para fazer na sua vida. Deus Oh, te glória. usa, ministro algo sobre a minha vida mesmo, assim, de coisas que do íntimo que eu tenho com Deus aí. Então, assim, Amém. Deus abençoe a vida do irmão e a sua família. Manda um abraço para suas filhas, para sua esposa e fica Amém. aberto também. Não sei se ela fala em live, de repente ela também vem trazer uma palavra aí, missionária também. Ela prega bem. Eu sou mais pregar martelo. Tô Então, brincando. Eu vou falar com ela. fala com Ela ela tá para bem ela feliz. também vir aqui trazer Vai uma ser bem. palavra e Deixa nós comigo. conhecermos ela também aí e criar essa aliança aí. Se Deus Vamos quiser, criar essa nós aliança. passar essa pandemia aí, a gente vai poder fazer umas visitas aí para as Vai ser conexões benção. que a gente tem feito aí, em nome de Pode Jesus. ficar à vontade. Tá bom? Vamos Então fazer uma fiquem com recepção Deus. boa para vocês. Oi? Amém. Vamos fazer uma Fique, recepção boa para vocês. Pode ter vamos sim, em certeza nome de disso. Jesus. Eu creio. Amém? E nós também, vocês são convidados, pode vir aqui para casa também. Aqui é coração de mãe. Minha mãe é uma Ô, Pai. recepção, uma comida boa, tia Ô, cozinha maravilha. muito. Vai E ser nós, benção. crentes, gostamos de comer, né? Gostamos dessa Gente, confraternização, da dá comida. lugar. Dá lugar. É benção. Amém. E, Deus abençoe a mas vida de vocês. obrigado, irmão. Fica com Deus, cada um que esteve Amém. aqui, o irmão também. Deus abençoe a vida de cada um. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando de Jesus, que é maravilhoso. Amém. Essa é a Tchau. melhor parte. Oh, Fica meu com Deus. Deus. Paz do Amém. Senhor.